E aí galera, hoje eu vou chegar num tema primordial, espiritual, que são as reencarnações. Como nos outros vídeos eu fui indo do mais abrangente para o mais específico, hoje eu vou tratar da nossa vida mais prática, cotidiana. Na verdade, o link que tem o absoluto com o nosso eu, que são as reencarnações. Como funcionam as reencarnações? Na verdade, ninguém pode dar essa resposta, né? Mas todo mundo tem dentro de si esses questionamentos acerca do que é a vida, para que viemos para cá, qual é o nosso propósito, qual o propósito da existência e qual é o meu papel aqui no universo. Então esse funcionamento da lapidação espiritual, ele funciona através das reencarnações. Nós não temos só uma vida aqui, a gente não veio só nessa vida e morreu e acabou. Muitas pessoas acreditam nas reencarnações e eu acho que é a vertente mais correta. Os espíritos, eles vão evoluindo por estágios. Então, antes de você julgar uma pessoa pelo que ela fez, tente entender esse processo de evolução, que é muito importante. A gente também passou por isso e o intuito aqui é a gente elevar a nossa alma. Então eu acredito que estamos num período de transição planetária, isso é muito importante dizer. Nesse momento, o planeta está fazendo uma limpa dos espíritos que reencarnam aqui. Então, por mais que as coisas ruins estejam aparecendo, tanto na política, de corrupção, quanto de assassinato, estupro, sequestro, por mais que essas coisas estejam aparecendo, elas estão diminuindo no decorrer do tempo. A vida hoje em dia está muito melhor, mesmo para as pessoas que não são tão abastadas. Beleza? Então isso é importante frisar. E por mais que a gente pense que o planeta está horrível, está acontecendo muita coisa ruim, isso é apenas as energias expurgando as coisas, fazendo aparecer. É fato que todas as pessoas sentem um certo peso da terceira dimensão. Ninguém está aqui na Terra super feliz o tempo inteiro. Isso não existe. Não existe isso. Eu li um livro recentemente, acabei de ler. Esse livro é sensacional. A Negação da Morte. Ele aborda esses temas de maneira muito profunda na parte psicológica. O autor chama Ernest Becker e ele aborda essa angústia das pessoas em viver. Ele não trata dessa questão que eu estou falando aqui de reencarnações, do propósito da existência, do absoluto. Ele vai mais na parte psicológica, mas é importante. Essa abordagem dele é fenomenal porque ele analisa 4 dos principais pensadores psicológicos que a humanidade já teve: Freud, Jung, Kierkegaard, que na verdade ele é um teólogo, mas ele é tido como um dos principais psicólogos pelas ideias dele, que são bem à frente do seu tempo. E outro é o Otto Rank, que eu não conhecia particularmente, mas nesse livro o Ernest Becker ele fala muito bem do Otto Rank. Ele fala, inclusive, que ele é o cara que meio que desvendou toda essa temática da angústia do ser humano, de como é o fardo de viver no mundo. Eles atribuíram essa angústia, esse peso da vida, mas ao medo da morte. Que se a gente for parar para pensar, todos os nossos medos derivam desse medo, que é o medo da morte. A gente veio ao mundo, vivemos, estamos aqui. Qual o nosso maior temor? Sair desse mundo, morrer. Temos vários outros temores ao longo da vida, mas todos derivam desse medo. Eu vou ler uns trechos aqui interessantes. Não rir, não lamentar, nem amaldiçoar, mas compreender. Spinoza. Spinoza era um filósofo fantástico. O que ele escreveu sobre conatos, se você dar uma pesquisada aí, você vai ver conatos, é a vontade de viver. É simplesmente sublime o que ele fala sobre conatos e está intrínseco em todos nós, essa vontade de viver. Bom, esse aqui é o livro, tá? Negação da Morte, Ernest Becker. Esse livro é muito foda. Quando você lê ele, você vai entrando nas camadas do pensamento humano, do que é viver, do que é estar vivo. Ele começa o livro analisando a parte heróica. E eu achei muito interessante porque todo ser humano tem essa parte heróica dentro. A gente tem essa parte heróica dentro da gente quando a gente nasce. E quando a gente é criança, né, é muito forte. Então a gente vai... Toda brincadeira que a gente... imaginativa que a gente tem com os amigos... Tem o vilão, tem o mocinho, tem essa parte heróica de salvar a donzela, salvar o mundo, né? Com o tempo a gente vai perdendo essa essência, a gente vai deixando as coisas do dia a dia irem sobrepondo essa nossa essência heróica. Então ele começou esse livro falando sobre isso, que a gente tem que assumir nosso heroísmo,
Todo homem, toda mulher tem essa parte heróica dentro de si, e não é vergonha nenhuma a gente assumir esse heroísmo. A gente quer ser heróis, tanto para nós mesmos, seja o herói de sua história, como para nossa família, como para sua esposa, como para os seus amigos. Você quer ser o herói. Claro que você não vai ser o herói sozinho, você pode ser o herói junto com a sua comunidade, mas a gente tem que ter esse heroísmo dentro da gente, e isso é bonito e não pode ser negado, deixado de lado. E depois de falar desse heroísmo, ele vai analisando essa parte da angústia de viver, desse peso de viver. Porque o ser humano ele já começa num duelo. Com quem? Com os pais. É muito foda isso. A gente tem ao mesmo tempo o nosso céu, o nosso sublime, que a gente desenha como perfeição, que são os nossos pais. E no primeiro momento em que a gente vê eles fazendo sexo, ou percebendo que eles fazem sexo, eles perdem essa carga sublime pra gente. Eu vou ler um trecho aqui que é muito foda. Que esse trecho, ele fala basicamente que o ser humano ele tem uma dualidade. Nós temos uma dualidade, e essa dualidade é que causa angústia, tá? Angústia é uma palavra muito pesada. Eu, quando li a primeira vez, eu achei muito pesado. Eu falei, não, mas a gente não tem angústia de viver, vai. O que eu achava? Que a gente tinha momentos que eram difíceis, momentos de infelicidade e tal, mas que na maior parte do tempo a gente tá feliz, a gente, sabe, celebra a vida. O povo, as pessoas, de forma geral, são pessoas benévolas, são pessoas do bem, que querem crescer, que querem ajudar. Em geral é isso. O problema é que se criou um sistema de governo que ele é todo errado, que ele é todo feito para manipular, feito para roubar, feito para saquear. O Estado é o vilão, ele fode tudo. Enfim, voltando a falar da dualidade. Então, esses psicólogos, esses estudiosos da psique humana, eles compreendem que os melhores, tá? Ele fala muito do Kierkegaard. Cara, o Kierkegaard, eu virei fã do Kierkegaard só por causa desse livro. O Otto Rank também, não li nada dos dois ainda, mas já comprei o livro do Otto Rank, que ele fala um livro de arte, de artista, porque a arte também está relacionada demais com essa parte da elevação, tá? E o Kierkegaard, ele como ele era teólogo, ele analisa essa parte de Deus e o ser humano. Quando a gente começa a estudar, eu já fui ateu uma época da minha vida, hoje em dia não sou mais. Você começa a deixar de lado Deus, né? E fala, não, a gente não precisa disso. Essa questão do ateísmo, ela é muito delicada, porque muitas pessoas super inteligentes hoje em dia falam que o humanismo secular, que é uma vertente que diz que as pessoas são benevolentes sem precisar de Deus. O grande problema é que elas não estão entendendo o que é Deus. É um problema de conceituação. Mas enfim, deixa eu falar da ambiguidade de ser, que isso é o cerne da questão que eles tratam aqui. Ele fala que o ser humano, a causa da angústia é essa dualidade. Nós temos a dualidade porque temos dois seres em nós. Nós temos o nosso ser divino, que é o que busca a completude, que é o que busca a sua união com o todo. Todos temos isso. Quando a gente nasce e olha para as estrelas, quando a gente quer descobrir o que é tudo isso. E quando a gente pensa na parte mais do individual, do egoísmo, o que eu preciso para comer, o que eu preciso fazer para conseguir território, o que eu preciso para copular, o que eu preciso... Você vai focando no seu eu individual, no seu eu corpóreo, no seu corpo. Então essa dualidade, ela está presente a todo momento dentro da gente. Então é essa dualidade que causa angústia. Uma angústia interna que você tem sem motivo, sozinho. É importante você compreender isso. É importante você alimentar os seus dois lados. É o equilíbrio, é o todo. Então ao mesmo tempo nós temos o ser divino, que não precisa de nada, só quer a união com o todo. E do outro lado, o nosso corpo, que depois vai se transformar em quê? Comida para vermes. Quando eu li isso, eu achei fantástico. É um pouco pesado, mas é fantástico. São dois extremos de uma mesma coisa. Então quando a gente acha o equilíbrio, o balanço, a gente consegue viver mais em harmonia. Então eu vou ler esse trecho aqui, que é muito foda. Mas a natureza protegeu o animal inferior dotando de instintos. Instinto é uma percepção programada que mobiliza uma reação programada. É muito simples. Os animais não são provocados por aquilo a que não podem reagir. Vivem em um mundo pequenino, um fragmento de realidade, dentro de um programa neuroquímico que os mantém andando atrás de seu focinho e isola tudo o mais. Mas olhem para o homem, a criatura impossível. Aqui, a natureza parece ter deixado de lado a cautela e os instintos programados.
Criou um animal que não tem defesa alguma contra a percepção do mundo exterior, um animal inteiramente aberto à experiência. Não apenas diante de seu nariz, em seu Umwelt, mas em muitos outros Umwelten. Pode relacionar-se não apenas com os animais de sua espécie, mas de certa maneira com todas as outras espécies. Ele pode contemplar não apenas o que é comestível para ele, mas tudo aquilo que floresce. Vive não apenas o momento presente, mas estende seu eu interior ao amanhã, a sua curiosidade a séculos passados, seus temores daqui a 5 bilhões de anos. Pergunta-se quando o sol irá esfriar e quais são suas esperanças em relação a uma eternidade no futuro. Vive não apenas em um minúsculo território, tão pouco em um planeta inteiro, mas numa galáxia, num universo e em dimensões além de universos visíveis. É estarrecedor o fardo que o homem suporta, o fardo experiencial. Como vimos no capítulo anterior, o homem não pode nem mesmo ter o seu corpo como ponto pacífico, como podem fazer os outros animais. Não se trata apenas de patas traseiras, de um rabo para arrastar, de membros para serem usados ou cortados quando apanhados em uma armadilha, provocando dor ou impedindo os movimentos. Para o homem, o seu corpo é um problema que tem que ser explicado. Não é só o corpo que é estranho, mas também sua configuração interior, suas recordações e seus sonhos. As próprias entranhas do homem, o seu eu, lhe são confusas. Ele não sabe quem é, por que nasceu, o que está fazendo no planeta, o que deveria fazer, o que pode esperar. Sua existência lhe é incompreensível, um milagre como o restante da criação. Mais perto dele, bem perto do seu coração que bate, por isso mesmo ainda mais estranho. Cada coisa é um problema, e o homem não pode apartar de si coisa alguma. Maslow disse bem, é precisamente em relação ao que há de divino em nós que nos tornamos ambivalentes. Ficamos fascinados e temerosos, somos motivados e nos defendemos. Esse é um aspecto da dificuldade básica do homem, o de sermos simultaneamente vermes e deuses. Então, como vocês podem ver, essa parte aqui é sinistra. Ela resume assim de forma... Quando eu li isso aqui, eu fiquei estarrecido, dei uma pausa e é isso. Aqui, ó, até dei uma grifada na página inteira. Ele faz essa diferenciação do ser humano com os outros animais, né? E os outros animais não têm essa consciência que nós temos de pensar no passado, de pensar no futuro. Os animais aprendem com instinto, basicamente, e com erros também, mas padrões comportamentais. Eles não ficam com a cabeça no futuro, não ficam com a cabeça no passado, eles vivem o presente. Eles não têm essas questões filosóficas, essa busca por respostas do universo. Então, nós somos os seres divinos. O homem, ele tem essa vantagem ou desvantagem. Eu penso que é uma vantagem, mas traz esse fardo existencial que a gente tem que entender. Mais do que tudo, a gente tem que entender. Não é fugir dele, a gente não precisa fugir do fardo. A gente entende, compreende, assimila e vive. E deixa para fora, e solta. Vive de forma mais completa. A completude. Quando a gente entende que nós somos o todo e o um ao mesmo tempo, é que a gente consegue ter uma compreensão e uma vivência melhor.